Olá, hoje eu converso com um colunista da revista Exame que entende como poucos a cabeça dos jovens. Ele é autor de livros sobre liderança e da conhecida série de livros sobre a geração Y. É formado em marketing, teve uma carreira precoce. Aos 28 anos, tornou-se diretor de banco e poucos anos depois fundou um dos primeiros sites de buscas do país. Eu converso hoje com o consultor Sidney Oliveira. E já vou começar te fazendo uma pergunta difícil, Sidney. Cara, vamos embora. Já que você entende essa cabeça dos jovens, que não é fácil, Uhum. nós estamos reféns dessa geração, Sidney? Em algum aspecto, sim, nós estamos muito reféns. Ixi, Os jovens de hoje, a gente olha para eles e assim, é um misto de admiração, de entusiasmo, mas também de pavor e de preocupação. Porque o jovem de hoje é brilhante, ele é... preocupação nossa ou deles? Porque Não, eles é não nossa. parecem Não, a preocupados, preocupação não. é nossa. O jovem de hoje, ele está assim, bastante conectado, ele tem muita informação, ele tem Nossa. muito acesso, mas ele não está, parece que entrando totalmente no jogo. É como se ele entrasse numa camada bem superficial de tudo. Então ele lê pouco, ele lê manchete, ele gosta de ler coisas rápidas, ele nunca tem um papo muito mais aprofundado, ele não sabe nada profundamente sobre coisa alguma. Mas A ele sabe impressão, muito sobre eu vou tudo. perguntando, porque você está falando e eu tenho aqui mil coisas na cabeça. A impressão que a gente tem, é que ele está mais preparado para esse estilo de mundo, para esse estilo de vida, que é isso que o mundo quer, está pedindo, e a gente fica correndo atrás para tentar acompanhar e não consegue. Então, mas aí que tá, o mundo está se transformando, nós estamos transformando, todos nós de alguma maneira estamos sentindo a transformação, seja na tecnologia, seja na quantidade de informação que entra na nossa vida a partir de hoje, e é tanta informação que a gente começa a desprezar boa parte delas. A gente já não lê mais uma matéria, a gente gosta de ler o título, o primeiro, o segundo parágrafo, e já perde um pouco o interesse, ou já vai ver outra coisa. Uma coisa que eu costumo dizer que é assim, a gente despreza tanto as informações que a gente já começa a não decorar mais coisas importantes. O número de telefone você já não decora quase nenhum. Talvez o seu e mais um ou dois, você já não decora por quê? Está tudo dentro de um device. A informação está dentro de um smartphone, de um tablet, dentro de um computador, quer dizer, está disponível. Por que eu vou guardar? Eu guardo tempo para ir para outras coisas. Eu não preciso ler mais uma matéria inteira, por quê? Eu começo a ler a matéria, já entendi mais ou menos, alguém vai conversar comigo, ou eu vou ver na rede social algum comentário e eu vou completando as informações com os retalhos e eu faço o meu julgamento. Quer dizer, nós estamos vivendo um período onde tudo é meio superficial e o jovem, ele nasce nesse processo já nos últimos 20 anos, esse jovem hoje que está na casa dos 20, ele nasceu nesse processo já fragmentado, já superficial, com acesso quase que irrestrito a praticamente tudo, um mundo absolutamente globalizado, o que acontece com ele? Ele é muito brilhante, ele é muito capacitado. Não é raro a gente saber de crianças, por exemplo, que a gente olhando para elas, a gente fala, essa criança é gênio. A gente tem uma sensação... Umas tiradas, né, que a gente não consegue entender. Mas então, a gente não consegue entender por quê? A nossa referência somos nós mesmos. Então, quando eu era criança, eu não tinha essas tiradas, essas tacadas, eu não conseguia mexer nessa tecnologia. Eles parecem que já nasceram aprendendo. Não é bem esse o caso. Eles estão expostos a isso, nós não estivemos. Como a referência somos nós, quando criança, então, quando eu tinha a idade dele, eu era mais burro do que ele. Por quê? Porque eu não fazia tudo isso. Não é bem isso. É que nós não éramos tão expostos a ele. E isso tudo está transformando a sociedade. Nós estamos vendo um preço alto para se pagar. Aí que eu entro, porque é o motivo, inclusive, pelo qual você veio a Curitiba falar desse livro, Conectados Mais Distraídos. Uhum. Isso tudo tem um preço, né, Sidney? Nós estamos conectados, definitivamente. Acho que todas as pessoas hoje, de alguma forma, se conectam com as outras pessoas ou com o mundo. A gente está vendo notícia, você não vê mais uma notícia e fala, nossa, eu vou assistir um jornal à noite para ver o que foi que aconteceu no mundo. Imagina, à noite você está vendo o quê? A reprise do que você já está sabendo, Ou as porque repercussões, de né? alguma coisa. E o detalhe, a gente estava sabendo, quer dizer, houve a morte do candidato a presidente recente, a gente já sabia, assim, minutos depois, e não foi porque uma televisão deu furo. O furo já aconteceu na rede social, porque todo mundo que estava ali próximo, que aconteceu ali próximo, já estava batendo fotos, fazendo, postando, já tinha gente... Quer dizer, é assim, espalha muito rápida a informação. E nós começamos a ter segurança disso. A gente já começa a ficar seguro que não, se acontecer alguma coisa eu vou ficar sabendo. Então, isso tudo começa a transformar a sociedade de tal maneira que a gente vê que a gente se torna muito, vamos dizer assim, seguro de que a informação vai estar lá,
arrogante né, em algum nível, porque a gente não decora o número de telefone. Por quê? Ah, porque eu tenho no celular. Tá, e você perdeu o celular, você não liga. Ah, eu estou começando a reparar as pessoas também usando o GPS para andar para algum lugar. Então, hoje você vai para qualquer Eu lugar. tô me vendo. Não, você vai para qualquer lugar, você fala, não, só me dá o endereço, você só pede o Eu endereço. chego lá. Mas eu chego, e assim, eu chego lá, antigamente Aham. significava o quê? Que você ia parar, perguntar, parar num posto. Antigamente era isso. Hoje não, você pega o celular, põe ali. E outra coisa, você confia. Se houver alguém de má fé brincando com aquela história e te levar para um lugar errado, Endereço errado. você vai para o endereço errado. Por quê? Você está confiando tanto que aquilo lá está dizendo a verdade, que é que você assume aquilo como verdade. Então, alguém fala, ó, é na rua Pipoca 2, no bairro de Timbó, na cidade de Tinqui. Você nunca ouviu falar de nada, mas pode deixar, você põe lá no aplicativo e vamos embora. E você Embora, pega o carro é. e vai. Mas isso tudo é ruim? É bom e é ruim. Tá. Imagina o que, que é bom. O bom é você saber que você tem um aplicativo que pode te ajudar. E definitivamente ajuda, né? Grande parte das vezes ajuda. O problema é justamente quando você não para pensar que aquilo é só uma ferramenta. Eu comparo isso com uma situação. Você já deve ter visto isso ou já deve ter feito isso. As pessoas agora andam com o celular na mão. Literalmente, eles andam... Não é na bolsa, né? Não, eles andam com ele na mão, cada vez telas maiores, porque as pessoas ou não enxergam, ou eles querem ter certeza que estão enxergando, alta resolução, tudo mais, mas de um modo geral as pessoas estão andando. Andando com o celular na mão é uma atitude insegura, porque você pode, eu vi gente descendo escada e caindo. Por quê? Porque você não está concentrado. Mas andar com o celular na mão já virou uma prática. Como é que a gente faz para andar com o celular na mão com segurança? Você sempre fica com alguém próximo. Alguém que está andando, você pode reparar, alguém está andando junto com você, você pega o celular. Tranquilo, por quê? Porque tem alguém e você vai na sombra dessa pessoa. Se ela for para o lugar errado, você vai acompanhar. Você não para olhar. Eu já vi gente com GPS batendo o carro, entrando em rua que não devia entrar. Eu já vi gente olhando e falando, bom, então eu já vi gente que já tem história na internet que a gente vê pessoas andando com GPS. A pessoa desce uma ribanceira inteira porque o GPS disse que era para ele virar à direita e ele vira. Quer dizer, esse processo aí começa a tirar um pouco da racionalidade e do processo natural. Eu estou conversando, tá bom, estou conversando. Não tô, você está aqui, mas eu estou conversando com você. O GPS mandava seguir em frente e era o mar. Então, não, e se você brincar, nunca tem vou aquele pessoal, você esquecer. atravessa o mar, beleza? Você quer, marca lá uma rua de Paris, porque na hora que você apertar ali a rua, que o nome da rua é o mesmo da rua de Paris, você marcou errado, manda você ir para o mar e você está indo. Quer dizer, quando você começa a acreditar tanto na tecnologia, ao ponto de você prestar atenção nas coisas, você atinge um grau de distração tão grande que aí começa a comprometer. Eu vejo pai e mãe fazendo isso em casa. Então espera aí que a gente já volta falando de pai e mãe, porque os pais e as mães estão literalmente com um nó na cabeça. Eu me coloco nesse grupo. Tá bom, tá bom. E eu quero imaginar o seguinte, eu quero que você fale como é que esse jovem chega no mercado de trabalho. Qual é o perfil desse profissional que foi sendo formado, que foi crescendo nesse contexto da geração Y, que é a geração que você está descrevendo aqui pra gente, Tá né? bom. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos conversando com Sidney Oliveira. Fique aí.